conversando com os colegas das mais diversas localidades do Brasil, dos mais diversos setores, o que a gente percebe hoje na nossa atividade sindical é que nós vivenciamos duas receitas federais distintas. Uma receita real, em que os colegas se mostram desmotivados, os colegas se mostram bastante insatisfeitos com a instituição Receita Federal, bastante insatisfeitos com a atuação do Científico Nacional. Há um entendimento de que essa receita real, que tem adoecido muitos colegas, é muito diferente da uma receita que eu chamo de receita da fantasia, a receita dos comunicados do sindicato, dos boletins do sindicato, como essa revista Integração, em que, está todo mundo bem, está todo mundo pulando aqui de alegria, todos os auditores aqui, pulando pelo Brasil, satisfeitos. Essa tem sido a Receita Federal divulgada. Parece que nós trocamos a luta pela propaganda autoelogiosa, em que nós dizemos para nós mesmos o como nós somos importantes e valorosos. E o problema, e eu tenho ouvido isso de cada colega, de vários colegas auditores, é que essa distância entre essa receita real e a receita da fantasia tem reduzido a participação da categoria nos movimentos sindicais, nas lutas sindicais. Há um distanciamento natural porque a categoria não se sente partícipe do processo sindical. E não se sente partícipe porque a realidade que ela enfrenta é muito distinta da realidade que querem colocar como a nossa realidade. Nós da Chapa 2 já vimos discutindo os problemas da categoria há pelo menos 4 anos desde a fundação do Científico Nacional. Mas tem colegas na Chapa 2 que já fizeram parte de diversos grupos A e B, movimentos históricos, e se uniram na Chapa 2 com o objetivo comum de resgatar um modelo sindical em que o nós seja mais importante do que o eu. Porque as nossas vitórias são nossas vitórias. Porque as nossas derrotas têm sido as nossas derrotas. Então, resgatar o sindicato do nós é voltar a cada um dos nossos locais de trabalho e, antes de dizer qual é a nossa opinião, ouvir a opinião da categoria. E é essa opinião que interessa. Resgatar a confiança dos filiados na atuação sindical como um instrumento, sim, de defesa dos nossos interesses, de defesa dos interesses de uma instituição Receita Federal forte, porque a gente não se ilude, não seremos um cargo forte numa instituição fraca. E a Receita Federal vem perdendo poder e o nosso cargo vem perdendo poder diuturnamente. Resgatar a confiança de colegas novos que se sentiram rifados na última campanha salarial, como um colega em Florianópolis que me disse, eu estou até agora com a faca encravada nas costas, e como é que vocês pedem que eu lute pela paridade dos aposentados? As demandas que nos dividem está causando isso. E a gente fica, às vezes, o tempo inteiro discutindo, não, precisamos fazer isso para os aduaneiros, precisamos fazer isso para os novos, ou para os antigos, ou para os aposentados, ou para colegas que vieram da FENAFISP, colegas que vieram do UNAFISCO. Nós precisamos começar a olhar a categoria como um todo. Discutir o nosso modelo de gestão dentro da Receita Federal. A maioria dos problemas que enfrentamos hoje, e não é de hoje, mas já há algum tempo, são decorrentes de um modelo de gestão que está esvaziando as nossas atribuições. A gente não se luta, não conseguiremos nos diferenciar de ninguém se não tivermos força. E sem atribuições não teremos força. Sem atribuições não teremos remuneração digna. A questão da aduana não pode ser meramente uma questão eleitoreira. Há quantas eleições a gente ouve
a história de que a aduana está abandonada. Conversando com colegas aduaneiros pelo Brasil, vários colegas já estão com sentimento. Talvez não seria melhor eu sair da Receita Federal, tirar a aduana da Receita Federal, porque aqui dentro a instituição não nos valoriza e isso é fato. A administração central da Receita não valoriza a aduana. O sindicato não tem dado resposta à altura aos ataques que nós sofremos. Quem sabe fora a gente não é valorizado. Esse sentimento nos divide. E divididos nós não vamos para lugar nenhum. A questão dos assuntos jurídicos, há um sentimento também na categoria. Há dois sentimentos. O primeiro deles relacionado a eu não aguento mais o ganha, mas não leva. Nós vivemos ganhando ações judiciais, mas não vemos os resultados efetivos disso. É esse o sentimento da categoria. O outro também é que a categoria não quer saber se as nossas vitórias foram responsabilidade de A, B ou C. Porque nossos processos são longos, sim, e sabemos porque eles são longos, não é uma questão apenas de incompetência, má fé, não é nada disso, é questão de organização do jurídico, depois de uma fusão de dois sindicatos que tinha sistema de acompanhamento processual distintos, não foi feita de forma a privilegiar essa forma de acompanhamento. Há um excesso de centralização e nós não utilizamos as delegacias sindicais que têm estrutura e poderia ajudar ao acompanhamento das ações judiciais, não utilizamos o pessoal do Conselho Curador de Assuntos Jurídicos, uma previsão estatutária em que os colegas estão lá para ajudar, sim, não estão para fiscalizar. Se eles identificam determinados equívocos, tá? Normalmente esses equívocos sequer foram da direção nacional, foram do escritório que nem notificou a direção nacional. Eles estão lá para auxiliar. Mas não, hoje nós temos uma centralização excessiva. Nós precisamos construir junto com a categoria, dentro dessa casa, um projeto da aduana forte que vá para além do discurso. E temos que fazer uma outra coisa que há muito tempo o nosso sindicato não faz. Nós acreditamos na falsa dicotomia de que ou se cuida de questões corporativas ou se cuida de legitimação junto à sociedade. O discurso das baleias. Quando, na verdade, não se faz um sindicalismo no serviço público se a gente não se apresentar ao lado da sociedade dentro dos temas de nosso interesse. E a aduana, assim como a Previdência, tem um potencial gigantesco para a gente fazer essa legitimação junto à sociedade. Se a discussão é violência urbana, drogas, a gente pode mostrar o que é uma aduana fraca, como a nossa hoje, apesar de ter cargos fortes e colegas lutadores, mas os instrumentos na nossa mão foram sendo esvaziados diuturnamente. A gente está buscando uma LOF que é da categoria, mas, enquanto isso, a própria administração central da Receita Federal, que diz que apoia a nossa LOF, está esvaziando internamente as nossas atribuições. Esse é o fato. Hoje, nós temos poucos instrumentos de pressão para conseguir qualquer coisa. Bônus de eficiência, 90,25% do salário do ministro, etc. A gente não vai conseguir com a categoria fraca. E essa perda de atribuições ela está muito evidente hoje na aduana, mas já esteve também na fiscalização de contribuições previdenciárias, que criminosamente foi abandonada. Foi abandonada. Então a gente vai ter que voltar a fazer todas essas discussões, porque se não formos uma categoria forte, nós não teremos uma instituição forte nem um cargo forte. Obrigado.
a nossa proposta de campanha salarial está na nossa plataforma. Ela não inclui o bônus de eficiência. Ela inclui 90,25% do salário do ministro, ela inclui uma tabela em 6 níveis, que ela é bonita porque foi construída pela categoria, não foi por iluminados. Essa é a tabela que a categoria já vem construindo há muito tempo juntos, a tabela. A discussão do bônus de eficiência, né, Nilson? Primeiro, eu quero deixar bem claro aqui. Na forma como está proposto o bônus hoje, eu sou contra. E eu nunca escondi isso. Tá? Porque o que nós temos ali é uma gratificação de desempenho, cujo retorno financeiro, inclusive, é muito baixo. Retorno financeiro baixo. Os riscos são grandes. E a paridade, a gente não pode apenas colocar no nosso projeto de lei, nós somos... A paridade é inegociável. Ela sempre foi negociável, mas a gente negociou em todas as outras vezes. Quando teve a GEDAT, ela era inegociável, tinha acordo com o governo, e o que aconteceu? Não foi concedida aos aposentados, porque é da natureza desse tipo de atividade. Agora, eu respeito a categoria, porque nós temos primeiro uma decisão da categoria que ela quer estudar alternativas. É isso, a categoria não é favorável ao bônus, nem contrário, porque ela não foi dado a ela o direito ainda dela decidir. E eu não quero esperar vir um projeto do governo para eu submeter a categoria. Eu quero construir com a categoria o nosso projeto. Então, a questão do bônus de eficiência, o calendário que nós estamos propondo é para discutir os riscos. Tudo bem, tem vantagens, tem algumas vantagens, mas eu acho que os riscos são muito grandes na forma como está colocado hoje. A paridade não está garantida. Tem paridade em alguns estados? Tem. Tem o estado de São Paulo, tem paridade. Tem paridade por quê? Porque eles são um sindicato forte. Quem deu a posse aos auditores novos lá foi o governador do estado. Isso é força do sindicato. Porque lá tem gratificação de desempenho para várias categorias e não tem paridade. Com essa força que nós temos hoje, infelizmente nós não vamos conseguir o bônus, nem o lado bom, nem o lado ruim. Então, a nossa proposta de campanha salarial para discutir ano que vem é uma discussão séria com a categoria, porque, primeiro, nós temos um acordo assinado e o governo entende que aquele acordo, sim, nos limita nessa discussão. Então, a discussão da tabela em 6 níveis é uma estratégia de a gente discutir uma reestruturação, porque o governo sempre aceitou como única forma de discussão separada com as categorias quando a gente discute reestruturação. E ano que vem nós vamos ter uma oportunidade, uma janela de oportunidade com o ano de eleição para discutir com todos os servidores públicos a recuperação de perdas inflacionárias. Diversos servidores públicos morreram na luta para incluir na Constituição Federal o direito, é um direito, não é um privilégio a recuperação de perdas. Esse é um direito. A gente precisa trabalhar numa política salarial perene para que a gente também não fique todo ano discutindo reposição salarial. Por que não vamos buscar uma fórmula automática, como é o caso do salário mínimo? Aqueles que falam que isso é indexação é falso. Essa discussão está ultrapassada. Mas a gente não está discutindo o que interessa com a categoria, porque o que está em jogo não é ter bônus de eficiência ou não ter bônus, ou na forma como é colocada. Eles são favoráveis a ter ganhos. Nós devemos ser os loucos, somos contra ganhos. Não é isso, o que está em jogo aqui é que modelo remuneratório nós queremos para a categoria. E eu quero ouvir dela. Mas não vamos esperar com esse cronograma. O cronograma é para discutir o bônus. Eu acho que a gente tem que discutir em termos de campanha salarial, a reestruturação, aproveitar isso sim, fazer junto com todos os servidores públicos a luta pela recomposição de perdas inflacionárias como um direito. O IPEA soltou um estudo recentemente mostrando que 98,6% das categorias do setor privado têm tido ganhos reais nos últimos 10 anos. Por que esse direito é vedado ao servidor público? Então, eu acho que esse deve ser o nosso objetivo como campanha salarial. E vamos discutir o bônus, porque até agora a categoria decidiu que quer discutir uma alternativa. Ela precisa decidir se essa é a alternativa. Obrigado.
2 minutos. Bem, eu fiz a pergunta sobre a LOF porque o que eu tenho ouvido da categoria é que a categoria acha que a LOF agora se tornou a lenda orgânica do fisco. Ela não sai de onde está, né? E aí nós fizemos, um colega, Paulo Matsushita, baseado na lei de acesso à informação, fez uma consulta formal ao Ministério da Fazenda, né, sobre como estão as negociações e se a LOF realmente já vai para o MPOG, está na PGFN, etc. E recebemos a resposta oficial do Ministério da Fazenda, né, e nessa resposta o Ministério da Fazenda diz o seguinte, vou pegar só um ponto, que está em discussão dentro do Ministério da Fazenda, né, que foi feito um acordo, e o acordo, embora não seja com o Ministério do Planejamento, foi feito um acordo com a Secretaria Executiva de continuar discutindo a LOF, mas como existem apontamentos e pontos de alerta, existe a possibilidade de que essa minuta seja restituída à Receita Federal ou à Secretaria Executiva para manifestação e retificação. Ou seja, vai ficar de novo dentro do Ministério da Fazenda sendo discutido. Porque a questão principal, colegas, é que sem força a gente não consegue nem a carteira funcional com o secretário. A questão é que a gente precisa ter força. A categoria sem força vai ficar tendo a lenda orgânica do fisco como solução para todos os nossos problemas. E o candidato não falou porque não está sabendo o que está acontecendo no Congresso Nacional, apesar do trabalho parlamentar, porque o projeto de lei 2.557, que institui o Código de Defesa do Contribuinte, o famoso Código de Defesa do Sonegador, já passou da primeira Comissão de Finanças e Tributação. E tem coisas horríveis nesse código, e a gente, enquanto o nosso LOF não sai, lá eles já estão dizendo que vai ter que precisar de MPF, num projeto de lei que já está no Congresso, está dizendo que o auditor fiscal vai responder por danos morais, pessoalmente. Ou seja, nós já temos um projeto caminhando e a gente não está nem sabendo o que está acontecendo. Enquanto isso, mudando a LOF de escaninhos. Colega Guilhermina, você lembrou muito bem, reforma da Previdência. Na verdade, as gestões do Unafisco e da ex-Finafisco naquela época foram contra a reforma da Previdência, foram contra a criação do MPF, foram contra diversas portarias que esvaziavam nossas atribuições na aduana, foram contra a portaria da mordaça, foram contra a transferência de competência do lançamento para o órgão. Nós fomos contra muitas vezes, mas parece que o Grupo Opinião Unidade tem sido mais a favor. E é isso que isso que nos assusta e que assusta, colega. Nós fomos contra o reajuste de 3% às vésperas das eleições e mobilizados e com força, todos juntos, com todos os servidores, mas dentro das carreiras fisco da Previdência, fisco do Trabalho e fisco Receita Federal, arrancamos 34%. Isso é ser contra nos momentos que nós estamos sendo atacados. E tem que ser contra mesmo, não tem que ter vergonha de ser contra. Porque a política do a favor só está retirando nossas atribuições.
Colega, a questão do fosso envolve, sim, duas questões. Salário inicial e o tempo para galgar outras posições na carreira. Essa discussão a gente já vem fazendo com a categoria há muito tempo e a solução é a redução da quantidade de níveis e o tempo dentro de cada nível. É inadmissível uma carreira com 13 níveis, né, e quando a gente encaminhou contrariamente ao acordo lá, né, Iranilson, foi porque tinha como avançar mais e não era o momento de recuar, e nós recuamos sim, rebaixando. Nós assinamos um acordo em que a gente tinha menos do que o governo tinha proposto no início. Esse foi o resultado da nossa mobilização. Então a gente precisa contextualizar, dar transparência, contextualizar toda essa discussão. Os colegas novos hoje estão com o sentimento de que nós estamos muito desvalorizados e o sindicato não nos representa. Mas isso acontece porque nós estamos o tempo inteiro alimentando demandas que nos dividem. Um salário inicial mais alto e menos níveis de carreiras não é bom para os mais novos somente. É bom para todos. Um salário inicial mais alto para a categoria fortalece essa categoria. Não há justificativa nem na teoria da administração, nem dos modelos privados, para que você tenha 13 níveis distintos, já que a competência legal não se diferencia nessa hierarquia. O que está em jogo é continuidade ou um novo rumo. É essa a questão. E nós da Chapa 2 estamos propondo sim um novo rumo responsável, fazendo uma discussão e um debate propositivo com a categoria. Em momento nenhum eu ataquei qualquer uma das pessoas de Chapa 1, 2, 3, o que quer que seja, local. Fui bem recebido em todos os lugares. Tiramos bastante fotos também, Iranilson, porque isso é uma característica da categoria. É uma característica da categoria. Ela quer participar e a gente precisa permitir que ela participe. A grande diferença da campanha de 2011 e 2013, e eu posso dizer isso que eu participei da campanha de 2011, é porque a categoria está angustiada. E ela quer essa nova, ela quer o novo. E esse novo não pode ser apenas no discurso. O Iranilson tem uma proposta que eu acho que deve ser discutida assim com a categoria, como opção. Mas se você não construir esse tipo de proposta e na campanha desqualificar algumas pessoas, as pessoas não vêm para essa proposta de gestão compartilhada. Tem vantagem e desvantagem. Precisamos mostrar as desvantagens também. Alguns sindicatos que adotaram gestão compartilhada levaram brigas para dentro da gestão e imobilizaram a gestão. É isso, a gente precisa dizer. Tem vantagem e desvantagem. Eu quero ouvir a categoria, inclusive, nessa proposta. E nós vamos colocar o que for de proposta interessante, nós temos que trazer para a categoria debater. E o que ela decidir, nós temos obrigação de encaminhar. Porque a gente tem decidido muita coisa que não tem sido encaminhada, porque a postura ideológica é, não, eu sou contra, decidiram, mas eu sou contra, eu não vou encaminhar. Nós precisamos encaminhar. Eu acho que no debate a gente não precisa buscar unidade de pensamento, pensamento único. Nós precisamos buscar unidade de ação. E eu tenho certeza que com a Chapa 2, Transparência e Ação, uma chapa construída ao longo dos 4 anos e meio, com a participação de colegas que a gente não relega lá atrás, que participaram e ajudaram a construir esse sindicato. Esse sindicato é uma construção de todos. Ninguém surgiu agora do nada como iluminado e agora tem a solução para todos os nossos problemas. Foi de luta. E com essa luta que a gente precisa resgatar. E ser do contra quando precisa ser do contra. E ser a favor quando tem que ser a favor. Essa é a proposta da Chapa 2. Eu peço o voto de confiança para vocês. 6 e 7, Chapa 2.
Bem, a pergunta do colega Walter Miranda é uma pergunta que a gente está ouvindo aí da categoria como um todo nessa campanha, porque a categoria começa a ter essa percepção. Parece que as vitórias é sempre deles e as derrotas são nossas ou as vitórias são nossas? É esse o sentimento. Por isso a pergunta. A pergunta está em cima desse sentimento da categoria. É o tempo inteiro, ó, nós da Chapa Opinião e Unidade ganhamos isso, ganhamos aquilo outro, ganhamos para a categoria. Não, é a categoria que ganhou. Com todas as dificuldades que a gente colocou aqui de fazer um movimento que a gente precisa mobilizar a categoria. Porque nós temos hoje um modelo sindical que não funciona. O modelo sindical do deixa que eu resolvo, quando não resolve, olha para a categoria e fala, me ajude, por favor. E a categoria fala, mas agora? Daí, vamos mobilizar. E como é que se mobiliza? Se mobiliza fazendo primeiro a categoria ser partícipe das decisões. Se ela não participa das decisões, as decisões são de alguns iluminados, ela não vem. E é isso que a gente precisa retomar no nosso sindicato, e essa é a proposta da Chapa 2. Colega Guilhermina, você lembrou muito bem, reforma da Previdência. Na verdade, as gestões do Unafisco e da ex-Finafisco naquela época foram contra a reforma da Previdência, foram contra a criação do MPF, foram contra diversas portarias que esvaziavam nossas atribuições na aduana, foram contra a portaria da mordaça, foram contra a transferência de competência do lançamento para o órgão. Nós fomos contra muitas vezes, mas parece que o Grupo Opinião e Unidade tem sido mais a favor. E é isso que nos assusta e que assusta, colega. Nós fomos contra o reajuste de 3% às vésperas das eleições e mobilizados e com força, todos juntos, com todos os servidores, mas dentro das carreiras fisco da Previdência, fisco do Trabalho e fisco Receita Federal, arrancamos 34%. Isso é ser contra nos momentos que nós estamos sendo atacados. E tem que ser contra mesmo, não tem que ter vergonha de ser contra. Porque a política do a favor só está retirando nossas atribuições. A nossa proposta de campanha salarial está na nossa plataforma. Ela não inclui o bônus de eficiência. Ela inclui 90,25% do salário do ministro, ela inclui uma tabela em 6 níveis, que ela é bonita porque foi construída pela categoria, não foi por iluminados. Essa é a tabela que a categoria já vem construindo há muito tempo juntos, a tabela. A discussão do bônus de eficiência, Nilson, primeiro eu quero deixar bem claro aqui. Na forma como está proposto o bônus hoje, eu sou contra. E eu nunca escondi isso. Tá? Porque o que nós temos ali é uma gratificação de desempenho, cujo retorno financeiro, inclusive, é muito baixo. Retorno financeiro baixo. Os riscos são grandes.
E a paridade, a gente não pode apenas colocar no nosso projeto de lei, a paridade é inegociável. Ela sempre foi inegociável, mas a gente negociou em todas as outras vezes. Quando teve a GEDAT, ela era inegociável, tinha acordo com o governo, e o que aconteceu? Não foi concedido aos aposentados, porque é da natureza desse tipo de atividade. Agora, eu respeito a categoria porque nós temos primeiro uma decisão da categoria que ela quer estudar alternativas. É isso, a categoria não é favorável ao bônus, nem contrário, porque ela não foi dado a ela o direito ainda dela decidir. E eu não quero esperar vir um projeto do governo para eu submeter a categoria. Eu quero construir com a categoria o nosso projeto. Então, a questão do bônus de eficiência, o calendário que nós estamos propondo é para discutir os riscos. Tudo bem, tem vantagens? Tem algumas vantagens, mas eu acho que os riscos são muito grandes na forma como está colocado hoje. A paridade não está garantida. Tem paridade em alguns estados? Tem. Tem o estado de São Paulo, tem paridade. Tem paridade por quê? Porque eles são um sindicato forte. Quem deu a posse aos auditores novos lá foi o governador do estado. Isso é força do sindicato. Porque lá tem gratificação de desempenho para várias categorias e não tem paridade. Com essa força que nós temos hoje, infelizmente nós não vamos conseguir o bônus, nem o lado bom, nem o lado ruim. Então, a nossa proposta de campanha salarial para discutir ano que vem é uma discussão séria com a categoria, porque, primeiro, nós temos um acordo assinado e o governo entende que aquele acordo, sim, nos limita nessa discussão. Então, a discussão da tabela em 6 níveis é uma estratégia de a gente discutir uma reestruturação, porque o governo sempre aceitou como única forma de discussão separada com as categorias quando a gente discute reestruturação. E ano que vem nós vamos ter uma oportunidade, uma janela de oportunidade com o ano de eleição para discutir com todos os servidores públicos a recuperação de perdas inflacionárias. Diversos servidores públicos morreram na luta para incluir na Constituição Federal o direito, é um direito, não é um privilégio a recuperação de perdas. Esse é um direito. A gente precisa trabalhar numa política salarial perene para que a gente também não fique todo ano discutindo reposição salarial. Por que não vamos buscar uma fórmula automática, como é o caso do salário mínimo? Aqueles que falam que isso é indexação é falso. Essa discussão está ultrapassada. Mas a gente não está discutindo o que interessa com a categoria, porque o que está em jogo não é ter bônus de eficiência ou não ter bônus, ou na forma como é colocada. Eles são favoráveis a ter ganhos. Nós devemos ser os loucos, somos contra ganhos. Não é isso, o que está em jogo aqui é que modelo remuneratório nós queremos para a categoria. E eu quero ouvir dela. Mas não vamos esperar com esse cronograma. O cronograma é para discutir o bônus. Eu acho que a gente tem que discutir em termos de campanha salarial, a reestruturação, aproveitar isso sim, fazer junto com todos os servidores públicos a luta pela recomposição de perdas inflacionárias como um direito. O IPEA soltou um estudo recentemente mostrando que 98,6% das categorias do setor privado têm tido ganhos reais nos últimos 10 anos. Por que esse direito é vedado ao servidor público? Então, eu acho que esse deve ser o nosso objetivo como campanha salarial. E vamos discutir o bônus, porque até agora a categoria decidiu que quer discutir uma alternativa. Ela precisa decidir se essa é a alternativa. Obrigado.